Se você puder liberar para mim, Compartilhar, né? daí fica legal também. Que já está aqui aberto, está aqui mesmo. Consegue colocar aí, Iago? É só ele liberar, daí a hora que eu for por Pronto, já tá colocar. liberado já. Consegui Tá já. liberado? Fechou. Obrigada. Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre perfis de personalidade, que eu acho um tema muito importante da gente entender o nosso perfil de comportamento. Cada um tem o seu. Uma das ferramentas que eu uso, tanto no mundo corporativo como para a vida pessoal, é o Enneagrama. Existe vários e diversos aí, existe um super conhecido aí também, que é o DISC, mas o Enneagrama uma ferramenta muito profunda e que, se você for profundamente estudando ele, você vai entender vários pontos cegos que existe aí em você, que pode estar atrapalhando no seu desenvolvimento, na sua vida, no seu sucesso, e você nem percebe que eles são a âncora. O Enneagrama, ele entrou na minha vida há 6 anos atrás e fez eu entender os meus comportamentos que estavam me destruindo e os comportamentos que podiam me levar para uma vida melhor. E aí eu fui me aprofundar um pouquinho mais sobre esses perfis, sobre traumas, sobre feridas, sobre nossa criança e o que interfere na nossa vida adulta, o que nós vivemos do 0 aos 7 anos. Então, o Enneagrama ele explica muito sobre isso, que tudo que nós vivemos no 0 aos 7 anos reverbera no nosso adulto. E muitas vezes a gente não quer enxergar, né? Tem gente que fala assim para mim: ah, Mariana, mas eu nem lembro da minha infância. Aí que está o X, aí que está o problema, né? Porque muitas vezes a gente não lembra, é quando a gente quer tampar o sol com a peneira e não quer enxergar ali algumas feridas que trouxe. Lembra que eu sempre costumo também reforçar, falando que não é o que o seu pai e sua mãe fez, é assim como você registrou, né? O nosso comportamento ele é muito baseado no registro que nós tivemos. Não necessariamente foi daquele jeito, né? Um exemplo que eu vou dar aqui, teve num curso, eu dei um curso nesse domingo, inclusive, o rapaz falou: ah, mas eu lembro, para mim esse trauma gerou porque eu fui esquecido na escola, daí eu me senti abandonado para minha mãe. Então, vocês estão entendendo? Às vezes a mãe esqueceu por alguns minutos na escola, mas já registrou como abandono. E esse registro de abandono vem para a vida adulta. É onde os BO começam a acontecer aí, depois, principalmente, dos nossos 30 anos, tá? Lógico que, como o Enneagrama é muito profundo, eu vou dar uma pincelada, mas vocês vão ter um entendimento bem bacana nesses 2 dias que eu vou estar aqui com vocês. E eu fico totalmente à disposição também para tirar dúvidas, alguma coisa assim. Tem minhas redes sociais, que eu sempre estou colocando lá alguma coisinha sobre Enneagrama, sobre algumas outras ferramentas. Então, conteúdo e acesso vocês vão ter à vontade, tá bom? Muito obrigada mais uma vez por vocês estarem aqui nessa manhã, ao Mauri, para mim poder falar um pouquinho sobre essa ferramenta maravilhosa aí. Então vamos lá, rapidinho aqui comigo. Vocês estão. Tá todo mundo vendo a tela? Tá tudo ok aí? Faz um joinha para mim, Mauri. Tá ok? Tá assim, tá tudo normal aqui. Então vamos lá. Enneagrama das personalidades, né? O Enneagrama ele tem pelo menos 2 níveis, né? Porque depois que você descobre o seu perfil de persona, o que fazer com isso? Como desenvolver isso? Né? Como desenvolver aquele comportamento talvez destrutivo que a gente tem, que a gente descobriu, para fazer com que ele seja ao nosso favor. Então, são 2 níveis para quem só quer fazer o curso e desenvolver o seu perfil, e 4 níveis para quem quer se formar mesmo em treinador de Enneagrama. Então, personalidade. Persona a gente já sabe, já ouviram falar, não sei, mas persona é a nossa máscara, né? Antes da nossa personalidade existe a nossa essência. É o que nós éramos antes do trauma. Então, é como se fosse uma criança feliz, inocente, né? Com aquela sem preocupação com a vida, e de repente, entre os 0 aos 7 anos, aconteceu algo que ali ela registrou. Pá,
um trauma, uma dor. E a partir daí, ela desenvolve a sua personalidade, a sua persona, sua personagem para sobreviver. Nossa personalidade nada mais é que a máscara, né? A armadura que a gente veste para a gente poder se defender do mundão aí fora. Eu sempre ouço alguém falar: minha personalidade é forte, a minha personalidade é isso. Gente, personalidade, persona, tá? Então, existe alguém atrás dessa personalidade forte, dessa personalidade talvez de fraqueza, ou personalidade de não conseguir ir para frente. Existe uma essência, existe um outro ser atrás dessa máscara, dessa armadura. Então, é muito importante, quando a gente começa a estudar os nossos perfis, a gente entender que nós não somos isso, nós estamos nisso. Nós somos muito além disso, tá? Então, deixa eu aumentar aqui a tela. Aí, eu sempre inicio com essa frase, ó. Sabemos que queremos mudar, nem sempre sabemos o que e nem sempre como mudar. Todo mundo quer mudar, né? Quer mudar, ter comportamentos melhores, ter uma vida melhor, mas quando a gente não vai profundo, a gente não vai nos estudos, principalmente interno, nós não sabemos o quê. E se a gente não sabe o quê, como vai mudar? É isso que o Eneagrama traz. Aquele comportamento que está destruindo, você já identifica ali o que é. E aí, como eu vou fazer para ter essa mudança? Não adianta a gente querer mudar algo que a gente nem sabe o que é. Para a gente querer resultado na vida, né? Todo mundo quer resultado na vida, todo mundo está indo atrás de uma vida financeira melhor, de uma abundância. Tá, mas para a gente ter tudo isso, o que precisamos mudar? Né? Essa é uma pergunta. O que você precisa mudar? E o Eneagrama, ele traz isso. O Eneagrama, ele foi descoberto pelos padres do deserto, lá atrás, no século IV. Ele vem pela influência dos monges do cristianismo. Vocês já ouviram falar que existem 7 pecados capitais? Né? O Eneagrama, ele mostra ainda em alguns livros antigos do sufismo, do cristianismo mesmo, explica muito bem onde foi que foi tirado esses pecados, os 2 pecados. Então, eram 9 pecados capitais, e os padres, naquela época do cristianismo, tiraram 2 pecados, que é a vaidade, porque a Igreja Católica era movida a ouro, e o medo. O medo, porque se ele não colocasse medo nos fiéis, os fiéis não faziam o que eles estavam pedindo. Né? E isso desenvolveu até hoje. Né? Acontece, ninguém colocou os 9 de novo, só está os 7, mas nas literaturas antigas do cristianismo, né, dos padres do deserto, principalmente, alguns teólogos explica muito bem, se vocês forem querer pesquisar, está na parte de sufismo, que é onde tem muito a ver com o Eneagrama, que explica o momento que esses padres resolvem tirar esses 2 pecados capitais. Gudiffer foi um filósofo que estudou essa mandala e trouxe para o mundo do autoconhecimento. Ele entendeu que aqui poderia achar grandes soluções para os comportamentos das pessoas. E aí foi passando por vários outros filósofos, estou passando bem rápido aqui, porque o nosso tempo é curto, né? Oscar Ichaço, ele desenvolveu esse processo como o primeiro mapa da psique humana para elevação de nível de consciência. Descobrir o nosso comportamento destrutivo, gente, nada mais é que elevar o nosso nível de consciência, que não é o que você não vai ter mais esse tipo de comportamento, porque os gatilhos mentais vão vir. É você trazer para a consciência o momento que vai ser disparado esse gatilho que você pode ter esse comportamento destrutivo. E entender que isso é apenas sua defesa. Então, aumentar o nosso nível de consciência é a gente entender nós mesmos. Entender os nossos pontos fracos, os nossos pontos cegos, e a partir dali ter um outro tipo de atitude, outro tipo de comportamento. E Cláudio Najjar compreendeu o trabalho dos 2,
né? E traduziu a linguagem no desenvolvimento humano e trouxe os 9 perfis de personalidade em cima dos 9 pecados capitais, novas paixões, os 9 egos, né? E o que é o Enneagrama? O Enneagrama é o que apresenta 9 tipos de personalidade e de padrões de motivações. É uma ferramenta de autoconhecimento que guia a capaz de orientar a nossa jornada de crescimento profissional e espiritual. Então, vamos lá. Todos os nossos comportamentos passam a ser padronizados com base de um rico histórico e conteúdo do passado, seja ele traumático ou positivo, não importa. Todos os nossos comportamentos vêm atrás de uma motivação. Através dessa motivação, você move para a ação. Então, quando você entende qual é a motivação central que faz você se comportar como se comporta, você tem aí uma chave de ouro para começar a desenvolver, para começar a ser melhor, para começar a ter uma transformação. E essa é a mandala do Enneagrama. Os 9 tipos, que é feita com círculo, triângulo e uma hexade. Tá? Ô, Essa é a Mariana, mandala. aqui, pelo menos para mim, tá parado na primeira tela. Pra mim também. Oxe, sério? É, na laranjinha. Tá o balãozinho laranja, que acho que é de entrada. Vou ver aqui, então. E agora? Ah, agora sim. Ai, que estranho. Vamos lá. Será que tem alguma coisa... Mudou a tela? Peraí. Não, Agora? agora sim. Ah, então agora acho que vai. Essa é a mandala, gente, do Enneagrama, onde cada um, ó, 9 perfis de personalidade. E a gente estuda profundamente cada tipo, cada eneatipo, o porquê que se comporta assim. E amanhã acho que eu vou entrar mais no tipos para vocês, porque hoje não vai dar tempo, mas vocês vão já ter um startzinho aí, hein? Sejam sinceros com vocês. Eu vou falar só um pouquinho da mandala, que é um círculo que significa que todos somos um. Conforme você vai subindo o seu nível de consciência dentro do Enneagrama, você vai entender que você pode transitar em todas as casas, pegando o que é bom de cada um. Porque quando estamos com nível de consciência baixo, a gente até transita, mas no ego, mas pegando a parte negativa de cada um. Então, quando a gente começa a estudar, lógico que a gente não vive na essência 24 horas por dia, porque é impossível, nós somos seres humanos, a gente peca e a gente erra, tá? Mas conforme a gente vai crescendo, aumentando nosso nível de consciência, a gente vai entender que Deus é o único, né? Que Deus é amor e que a gente pode transitar em todos, pegando a parte positiva e nos desenvolver através de cada ponto positivo de persona, de tipo. O triângulo é a lei do 3, né, onde está sobre as 3 forças, sendo uma ativa e a outra passiva e a outra neutra, né, positiva, negativa e neutra. Então, ali está a força dos 3. É a trindade santa que a gente fala. A lei da criação. E a êxtase é a lei do 7, a manifestação que tudo está em constante movimento. Esse símbolo significa, para nós, que estudamos Enneagrama, que nós podemos evoluir, que a gente pode dar o próximo passo, mas também podemos estagnar e regredir, porque ao mesmo tempo que eu posso ir para frente, me desenvolvendo, eu posso escolher ir para trás, regredindo no meu ego. E hoje nós vamos falar de centro de inteligência. Olha aí, tá vendo? A mandala mudou aí? Mudou. Ok, agora vamos lá. Sim, Agora sim, o Enneagrama, ele começa com centros de inteligência. 3 centros de inteligência, um físico, um emocional e um mental, tá? O físico, a gente sempre começa pela tríade do físico. O que que são? Isso são os centros de inteligência, a força que nos move. Então, os perfis 8, 9 e 1, que vocês estão vendo aí, que está no físico, eles são pessoas movidas à raiva. Então, eles são extremamente movidos à raiva, estado de presença, eles vivem o presente.
porque pensar no passado vai atrapalhar demais eles e o futuro eu não sei se eu vou chegar. É bem assim esse tipo de pessoa. Então, eles vivem no estado de presença, eles são impulsivos muitas vezes, tomam aquelas decisões impulsivas, né, no ato, no imediato, e eles são muito corpo, eles concentram toda a energia de vida no corpo, principalmente aonde aqui? Nas vísceras. Então, o perfil tipo 8, uma personalidade tipo 8 que vocês estão vendo aí, que está com a flechinha para fora, são pessoas que põem a raiva para fora. São aquelas pessoas explosivas, são aquelas pessoas que não medem as palavras para falar. Que hora que viu, já falou, a coisa já aconteceu. Porém, eles são aquelas pessoas que dão, foda-se, já falei mesmo, a bola para frente. Eles tomam a consequência, eles falam que estão preparados para a consequência, seja bom ou ruim, porém, eles passam a maior parte da vida deles se frustrando muitas vezes, principalmente com o relacionamento entre pessoas. Porque um tipo 8 no nível de consciência muito baixo, ele é uma pessoa extremamente agressiva, não só com as palavras, muitas vezes, às vezes até de físico. Então, ele machuca muitas vezes as pessoas, porém, ele tem um coração muito bom, só que ele não sabe disso. Por quê? Porque ele está movido na raiva. Amanhã a gente vai entrar mais em perfis, eu explico melhor. O tipo 1, vamos pular para o 1. O 1, vocês estão vendo com a flechinha para dentro? Por quê? Porque são pessoas que são movidas à raiva, são muito com raiva, só que eles guardam a raiva para eles. É como se a raiva subisse até aqui a altura do pescoço e descesse. Sabe quando a raiva vem, 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 vem? E ele engole a raiva. E ele fica com aquela raiva contida dentro dele. Normalmente não é uma regra, mas o tipo 8 e o tipo 1 são pessoas que podem ter problemas de intestino preso, tá? A maioria que vem em curso, eles relatam isso. Por quê? Porque a raiva é concentrada na vísceras, estômago, fígado, intestino. E o 9, se vocês forem ver aí, tem um xizinho, né? E o que é esse xizinho? São aquelas pessoas que não sabem se colocam a raiva para fora ou se guardam a raiva para dentro. Então, eles ficam ali no meio termo e eles travam. São pessoas que travam muitas vezes na vida, que procrastinam demais. Todos nós procrastinamos. Porém, esse perfil 9 do Enneagrama, eles têm assim um perfil grande de procrastinação, de não ir para ação das coisas para fazer acontecer. Então, físico, o 8 joga a raiva para fora, o 1 guarda a raiva para dentro. E eu vou pedir para vocês anotarem mesmo, porque amanhã nós vamos entrar em cada um e aí vocês vão ver como faz sentido e o porquê que eles são assim, tá? E o 9, que é o X, ele fica, ou não sei se eu solto a raiva, não sei se eu guardo a raiva para mim, o que que eu faço da vida, para onde eu vou, perdidão, esses são um, tá? E aí nós vamos para o emocional logo em seguida, que são a tríade do 2, 3 e 4. E os emocionais são aquelas pessoas muito coração. Tem um amor, um coração gigante também. Porém, são pessoas que vivem no passado. Né? Essas pessoas que vivem no passado são pessoas. Opa, peraí. Oi, voltou. Peraí. São pessoas que sempre vai lembrar de fato. Então, por exemplo, eu briguei com a Rita lá em 1996 e nós estamos em 2023. Se a gente discutir ou ela fizer algo para mim que ainda vai me doer, que vai me deixar chateada,
Eu vou falar, Rita, porque lá em 1996 você fez algo parecido comigo. Entendeu? Então, são pessoas que estão sempre, que guardam todos os fatos do passado dentro da sua cabeça. E ela se remoe por isso. Por quê? Porque são pessoas que estão movidas a dores do passado. Elas não conseguem trazer o estado de presença para aqui e agora. E muito pouco projetar o seu futuro, estratégia de futuro. Porque elas estão no sofrimento do passado. Esse foi apenas um exemplo. Mas imagine essas pessoas que estão muito no sofrimento da dor da infância. Então, o tipo 2, o que ele faz? Ele joga essa emoção para fora. São aquelas pessoas que ela demonstram o tempo todo o amor dela por outra pessoa. Ela está sempre disposta a ajudar. Ela está sempre pronta, na verdade, para ajudar as pessoas, mesmo quem não pede. E é aí que ela se frustra muitas vezes. Por quê? Porque ela faz para as pessoas querendo um reconhecimento. Ela não faz porque ela quer. Ela faz porque ela quer ser vista, ela quer ser reconhecida. E quando essas pessoas não reconhecem ela, o que ela faz? Ela entra num orgulho muito grande. E esse orgulho faz com que ela perca esse coração que ela tem. E o tipo 4, eles trazem essa emoção para dentro. Então, ele sente amor, ele tem um coração gigante, porém, ele internaliza dentro de si. E por ele internalizar tudo dentro dele, essa emoção, ele se perde nesse mar de emoções que acontece dentro dessas pessoas. E aí, o que ele faz? Ele entra constantemente. São aquelas pessoas que entram com facilidade para o fundo do poço. Sempre estão se lamentando. Esse perfil, ele tem assim uma sensibilidade muito grande. Mas por ele internalizar essa emoção o tempo todo dentro dele, as emoções da vida, faz com que ele se perca do que ele tem mais de precioso, que é o quê? É o amor incondicional com as pessoas. Mas como essa parte, essa tríade busca reconhecimento, o tipo 4 ele entra na vitimização profunda. São as pessoas que sofrem o tempo todo. E elas gostam de sofrer inconsciente. Como assim, Mariana? Porque se elas mostram o sofrimento, ela tem um ganho secundário. De alguém está vendo ela. E os tipo 3, que tá o xizinho aí, são aquelas pessoas que têm a emoção, mas ela não sabe se coloca essa emoção para fora ou se ela coloca essa emoção para dentro. Então ela fica no meio ali. Ela não sabe para onde vai, para onde ir, por que ir. Ela fica ali, estagnada, parada. Ela nega a emoção. Ela tá ali sofrendo, tá ali sentindo tudo, mas ela quer se manter forte, plena. E agora nós vamos entrar na tríade dos mentais, que é onde eu falo que é os cabeção. São pessoas totalmente mental e futuro. Então, físico é o presente, corpo, raiva. Mental, passado, emoção. Físico, mental, cabeção e futuro. Essas pessoas são conhecidas como aquelas coração gelado. Sabe aquelas? Nossa, parece que tem um coração frio. E por que isso? Porque eles evitam o máximo de acessar realmente o coração. Porque se acessar o coração, eles podem sofrer, eles podem sentir dor, e eles não querem isso. Eles fogem da dor. O tipo 5, com a flechinha para fora, são aquelas pessoas que
mostra essa racionalidade, eles colocam para fora o racional deles. Esse tipo de pessoas tem um perfil de não gostar de gente, de abraço, de beijo, não gosto, entendeu? E eles não fazem questão nenhuma de colocar essa racionalidade para fora, de dizer mesmo que se incomodam, estão nem aí. São pessoas movidas a medo, então essa tríade são os que mais têm medo desse perfil do enneagrama. Medo de morrer, medo de sofrer. Todos nós temos medo, mas esse perfil é assim, tipo, gritante, o quanto o medo domina eles. E o 7 tem a flechinha para dentro. Ele sente essa racionalização, porém, ele traz para dentro. Ele guarda para ele. Então, os tipo 7, por exemplo, são pessoas que é até gostoso ter por perto, porque são pessoas extremamente no positivo. As coisas sempre vão dar certo para essa pessoa. E pior que dá, sabe? Só que se ele tivesse um pouco mais de foco, estaria melhor ainda do que ele imagina. Então, os tipos 7 são as pessoas que trazem a racionalidade para dentro, não mostram isso. E o 6, tá vendo o xizinho? Que ele fica entre, não sei se eu coloco a racionalidade para fora ou se eu coloco essa racionalidade para dentro. E aí ele fica ali no meio termo. O que eu faço? Para onde eu vou? Reparem aqui nessa outra, para a gente trazer. Então, ó, recapitulando: 891, raiva, terra, presente, pessoas da ação impulsiva, que fazem a vida realmente acontecer. Trocou a tela? Trocou aí, Rita? Pô, trocou. Tá, Tá aparecendo aqui. tá. 2, 3 e 4, emoção, água, coração. Porém, são pessoas mais tímidas, vergonha, elas têm vergonha muitas vezes. E cabeção, que move eles ali é o medo, que são futuros, são pessoas estrategistas, né? Ar, do elemento ar. E vocês estão vendo essa mandala aí? Você vê que tem várias flechas. Essas flechas é por onde a gente transita. E reparem que o 6, o 3 e o 9, eles são um xizinho. São aquelas pessoas que ficam no meio, que não sabem o que fazer, muitas vezes. E eles se parecem demais, 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 demais. Esses 3, 6, 3 e 9, são pessoas que são muito, muito ligados à mãe. Ligados à mãe de uma forma que, tipo, eles não conseguem cortar o cordão umbilical da mãe para viver a vida. E eles ficam presos, muitas vezes, na emoção da mãe, né? Como consteladora, né? Eu já fui bem além disso, entender cada perfil, aonde está, onde é a dor, se é filhinho da mamãe, se é problema com o pai, masculino, feminino, enfim. E olha a êxtase aí para vocês verem como as flechas transitam um no outro. E essas flechas transitando, claro, daí é um outro nível, faz com que você reconheça, acolhe e comece a se desenvolver. Comece a realmente um processo de evolução dentro do seu perfil de comportamento, dentro da sua dor da infância, dentro daquilo que realmente faz com que você trave na vida. E aqui tem uma explicação um pouquinho, ó, racional. O que são os racionais? Para vocês começarem a se identificar. Buscam entender de uma maneira mais completa antes de agir. Pensamento lógico e pensam no lugar de sentir. Dificilmente esse povo sente, tá? E eles nem gostam de falar de sentir. Tem dificuldade de falar dos sentimentos, então tendem a explicar eles. Qual é a emoção que predomina esse povo do racional? O medo. E as palavras utilizadas pelos racionais são aquelas pessoas que estão sempre falando. Ai, estou pensando, ai, estudando, estou só observando, vou analisar, tá, vou pesquisar melhor isso. Esses são é o foco dos racionais, tá? Depois eu quero saber com quem mais vocês se identificaram. Os emocionais, que são o coração,
Percebe a realidade a partir das emoções. Necessidade de serem queridos e por isso são mais empáticos e adaptáveis. Preocupa-se com uma boa imagem e muito do que fazem é para evitar a rejeição. Eles têm tendência a sentir vergonha. São sensíveis e focados em emoções, relacionamentos, buscam atenção e têm a sensação de não serem amados. Então, lembre-se, os emocionais, eles querem que reconhecimento. Tá? Eles fazem pelo outro, mas peraí, eu preciso ser visto aqui. Palavras utilizadas dos emocionais é aquela pessoa que sempre fala, ai, a gente precisa se conectar, ai, preciso sentir o ambiente. São emoções, tem uma empatia muito boa com as pessoas. E os viscerais, tá vendo aí? Que são tudo concentrado nas vísceras. Percebe a realidade a partir das sensações. Os 5 sentidos orientam para a percepção do mundo e as tomadas de decisão. Costumam ser mais rápidos e não planejam para fazer. O corpo funciona como uma bússola. São mais viscerais e, com isso, mais orientados pela raiva. São tipos focados na agressividade, impulsividade, dominar, controlar e têm a sensação de insignificância. Palavras relacionadas: fazer, agir, rapidez, perceber e controlar. Eu vou sair aqui um pouquinho, depois eu volto. Alguém se identificou aí com esses? Lembre-se, amanhã a gente vai entrar em cada perfil, tá? Mas alguém aí se identificou com a raiva? Quem se identificou com a raiva? Põe aqui ou no chat, ou levanta a mão. O Fábio tá rindo, ou ele se identificou com a raiva. Quem se identificou com a emoção, os emocionais? Eu aqui me identifiquei muito com a emoção, mas tem um pouco de cada. Walter, Fábio. É que amanhã a gente vai entender um pouquinho mais. E E me tem diz os. uma coisa, é porque a gente quer ou porque a gente é, que eu entendi é do 0 aos 7 anos, né? Então, isso aí é porque a gente quer, porque a gente às vezes não quer aquilo, e quando vê, já está fazendo. Tem alguma É, coisa a ver? os emocionais, eles são muito proativos para ajudar as outras pessoas. Porém, é aquela coisa, ele ajuda para ser reconhecido, visto, porque ele teve alguma memória da infância que em algum momento ele não foi visto. E ele registrou que o 3 nem tanto, que amanhã vocês vão entender, mas o tipo 2, por exemplo, ele registrou que todas as vezes que ele fazia favor para alguém, principalmente para o papai e para a mamãe, era visto como, ai, belezinha, obrigado, pronto, registrou que ele tem que fazer para o outro para ser amado e visto. Entendeu? E os mentais, eles são pessoas totalmente do futuro, né? Futuro, futuro, futuro. Então, eu tenho um filho mental aqui, 7. Então, quando eu levei ele para uma primeira imersão, ele tem 16 anos. Ele não entra, fecha o olho. Os mentais fecham o olho assim, ó. Ah, mas peraí, deixa eu ver o que vai acontecer. Vai que eu fecho o olho, e aí? Né? O medo de acessar a emoção é muito grande. Claro que nós estamos falando de centros de inteligência. O que te move mais? É a raiva? Né? É a vergonha, muitas vezes? Lembre-se, né? A emoção? É mais o medo? Todos nós temos todos esses. Só que um sempre vai predominar em você. Entenderam? É muito complexo, eu sei, mas amanhã vocês vão entender mais um pouquinho, que eu vou entrar nos perfis. E aí eu vou voltar agora falando um pouco da nossa criança, da fixação, o que que isso interfere na nossa vida. Vamos lá. A criança ferida. Então, o enneagrama não tem como a gente estudar perfis de comportamento nenhum se a gente não olhar para a nossa criança, né? Então, em algum momento de nossas vidas, normalmente durante a gestação ou a primeira infância, vivenciamos uma experiência dolorosa da qual procuramos fugir constantemente. A gente quer fugir disso.
A gente quer fugir daquela dor. A fuga desse trauma normalmente será a base da maioria dos nossos conflitos. Lembra? Tudo que a gente viveu do 0 ao 7 reverbera no nosso adulto e é aí que está o negócio. É aí que está o ponto que a gente precisa olhar, porque tem muito adulto na criança ainda. Tem muito adulto que quem está controlando é a criança, é as dores, que é onde ele perde a mão, onde ao invés de ele resolver os conflitos, tomar decisões mais congruentes, é onde ele age por impulso. E todas as vezes que a gente age por impulso, seja na emoção, seja no físico, seja no mental, a gente está agindo lembrando da dor da nossa criança. Opa, peraí. Mecanismo de defesa. Então, criamos o nosso mecanismo de defesa para não enfrentar a situação dolorosa da nossa ferida. São comportamentos que temos diante da dificuldade. Elas são criadas para manter uma sensação positiva em nós. O mecanismo de defesa é aquilo que a gente cria para sobreviver, entre aspas, tá? Então, é a nossa persona, é a nossa máscara. Então, por exemplo, o 891, que é na raiva. Vamos lá para o 8. O 8, ele é agressivo, né? Ele não mede as palavras, ele age por impulso, isso é um mecanismo de defesa. Por quê? Porque o que ele sofreu lá naquela infância, ele precisou se armar, se preparar, ser forte, e ele traz isso para o adulto. Então, ele não consegue entender que esse registro, esse gatilho, é lá da criança. Então, esse mecanismo de defesa vem para a nossa vida adulta, que é onde estão os maiores conflitos da nossa vida. Os emocionais, eles não conseguem entender que eles estão no adulto, eles não precisam agradar o outro o tempo todo. Eles podem ser eles. Eles podem dizer não. E está tudo bem. Ele vai ser amado. Ele vai ser querido pelo que ele é e não por que ele está fazendo. E os mentais, mecanismos de defesa é o quê? Eu tenho que ficar aqui, ó, no pensamento. Por quê? Porque se eu sair do pensamento, vou acessar o coração e vai doer. E não vai doer desse jeito. Ele pode ser mais amoroso. Ele pode ser mais quente com as pessoas. Que tá tudo bem. Então, o mecanismo de defesa é aquilo que a gente cria através da nossa dor e com isso faz com que a gente leve para essa vida adulta. E as paixões, que são os pecados. O que seria isso? Entende-se por paixão o que conhecemos como compulsões emocionais. Nesse contexto, a paixão significa separação ou erro do alvo. As 9 paixões prometem a intensificação da vida. Então, as paixões, gente, é onde a gente entra na onde? No pecado. Que é o pecado capital que a gente fala, tá? E fixação é uma maneira de ver o mundo em que cada eneatipo acredita a verdade. Gente, enquanto a gente não expande a nossa consciência, a gente fica fixado somente naquilo que a gente acredita. E o perfil de comportamento faz isso. Não só do Eneagrama, do DISC, de outros tipos de ferramentas que estudam o perfil de comportamento. Se vocês analisarem, você é fixado com a sua verdade. E quando nós estamos na persona, na nossa personagem, a gente está fixado apenas naquilo que nos fez proteger, que nos fez sair de alguma situação. E a gente não abre para o novo, que é onde a gente fala assim, gente, como essa pessoa continua com esse pensamento? Como essa pessoa continua com esse comportamento? Porque ela não enxerga. A fixação dela é tão grande que aquilo, somente aquilo é o certo, que ela não se abre para viver o novo. Ela não se abre para aprender novas habilidades da vida. Seu comportamento passa a ser fortemente influenciado pelo padrão de pensamento. O nosso comportamento é totalmente influenciado por aquilo que a gente pensa, por aquilo que a gente acredita. E se a gente não olhar ao nosso redor,
não sair dessa fixação, é onde a gente fica rodando em círculo, onde fica nesse espiral da vida, a gente não consegue sair. E vamos abrir aqui. Alguém quer falar alguma coisa? Tem alguma dúvida do que a gente já falou? Eu não vou entrar nos perfis hoje, porque não vai dar tempo de falar todos, tá? Mas eu quero abrir um pouquinho aqui para vocês, para a gente falar um pouco mais desses centros de energia, porque é bem importante a gente se conhecer. É bem Maria, importante. Oi, pode falar. eu tô muito emocionada te ouvindo. Ah, é? É, eu não sei por quê, mas eu acho que é porque a gente vai conhecendo, né, as coisas, a gente vai buscando, né, e a gente, tipo assim, ouvindo você, parece que mexe com alguma coisa dentro de nós. E eu não sei explicar o porquê. Aí eu queria entender isso, mas estou Bem, muito emocionada. Eu vejo que eu ainda tenho muito a aprender, e isso me assusta muito. não se E assuste, quanto mais a não. gente aprende, mais a gente é cobrada, né? Então, eu queria entender o porquê dessa emoção. A responsabilidade realmente dobra, né, gente? Quanto mais conhecimento a gente tem sobre nós, mais a responsabilidade dobra, né? E eu sempre falo assim que a gente, ó, o Thor, ele sempre participa, tá? Vai, Thor, pra fora. E os perfis do Enneagrama é realmente para dentro. Provavelmente é assim, né, gente? Quando a gente está falando sobre comportamentos, emoções, quando a gente está falando sobre algo que está interno, é, é normal mexer com a gente. Provavelmente isso é uma emocional, eu não sei ainda, amanhã a gente vai ver os perfis. Mas não tenha medo de aprender mais sobre você, né? A emoção vem porque alguma chavinha foi colocada aí, virada aí. Alguma coisinha tocou o teu coração, que talvez seja essa coisinha que você não queira ver. Essa coisinha, né, que às vezes é tão pequeno, mas a gente tende a fugir, tá, gente? Ó, eu dei um curso de Enneagrama domingo presencial, é incrível, tinha 30 pessoas inscritas. Umas 10 pessoas me mandou mensagem no dia anterior falando que estava passando mal, que estava com dor de garganta, que estava no hospital, que estava com crise de ansiedade. Eu falei, meu Deus! Por quê? Porque o nosso ego faz com que a gente fuja. Todas as vezes que vocês vão entrar num processo de autoconhecimento profundo, isso é estudado até na neurociência. O nosso ego vai fazer com que o nosso corpo reaja, para que você não vá. Quantas pessoas, não sei se vocês já viram, não sei se a maioria já viu isso, mas eu já vi vários treinamentos onde as pessoas na semana passam mal, um dia antes não dorme, dá dor de garganta, solta o intestino. Gente, quando eu vou palestrar, é, no dia que eu vou palestrar, gente, é uma coisa, parece que a Mariana se transforma. Eu acho que eu vou no banheiro umas 5 vezes antes de ir no palco, sabe? E vai, e reza e tal. Por quê? Porque o nosso corpo vai sinalizar. E tudo bem, da palestra é uma emoção do que ali? Por exemplo, de será que vai dar certo? É um público que eu não conheço. Ai, Mariana, mas você palestra há quanto tempo? Pois é, mas toda vez que eu subir no palco, eu tenho essa sensação. E todas as vezes que você vai participar de um processo de autoconhecimento, de imersão, é normal o seu corpo gritar. Porque inconscientemente nós sabemos o que precisamos mudar. Inconscientemente a gente sabe o que tem que ser olhado. Mas quando chega no vamos ver, menino, nosso ego vai fazer de tudo para você não ir. E vai fazer. E sabe, quando eu vou principalmente nas curas do feminino, sempre na semana eu passo mal um dia antes, eu falo, não, meu, se eu tô não querendo ir, é porque eu tenho que ir. E é X, é batata. Não sei se isso já aconteceu com vocês, de vocês ir participar de um processo, um final de semana, uma imersão. Ai, será que é para mim? Será que não é para mim? Quanto mais a gente estuda sobre nós, mais ferramentas a gente tem para a vida. Mais entendimento a gente tem, tanto de nós como do outro. E por que que a gente quer fugir? Porque é a nossa criança que grita. E não tem como a gente apagar o que já foi vivido. Porque se lá foi instalado esse software dentro de você, a única maneira de você encarar a tua vida com mais leveza é você encarar essa dor, acolher essa dor, ressignificar.
Não tem outro meio. Porque mesmo a gente fazendo tudo isso como eu, com tantos treinamentos, com tanta formação, se eu não estiver atento, eu posso cair no buraco de novo. Por quê? Porque isso já está registrado em mim. Por isso que é importante vocês estarem mantendo uma ambiência, estarem aqui todos os dias, porque essa ambiência faz com que vocês se tornem mais forte naqueles pontos negativos de vocês, que a gente tem. Amanhã, na hora que a gente entrar nos perfis, vocês vão ver que o meu perfil é um 8 do Enneagrama. E o quanto eu venho todos os dias trazendo para minha consciência que eu não preciso ser agressiva com as pessoas. Que ninguém está aqui para me atacar. Olha como é lindo quando a gente começa a estudar o autoconhecimento. E mesmo com tantos conhecimentos, não pense vocês que vocês vão ser plenos. Não, claro que não. Vai ter dias que você vai se perceber caindo ali na sua armadilha emocional. E vai cair. O importante é trazer para a consciência. O importante é você trazer isso e entender que esses comportamentos não precisam te dominar. Quem é movido à raiva, por exemplo, dependendo da situação, perde o dia, perde a semana, perde o final de semana. Eu era assim. Se o Fábio fizesse qualquer coisa para mim, eu ia perder meu dia, perder meu final de semana na raiva. Para que isso? Hoje eu tenho essa consciência. Então, pode ser que se eu brigar com o Fábio, e se ele disparar algo em mim aqui, algum gatilho, eu ficar com raiva assim, impulsiva? Pode, claro que pode, porque isso está em mim. Eu não vou perder isso. Mas não vou deixar isso me dominar. Eu não vou perder um dia. Eu não vou perder um final de semana, como eu perdia antes, por causa do comportamento do outro que eu não tenho controle. Vocês estão entendendo? Como é importante a gente entender os nossos perfis de comportamento, para que a gente possa evoluir cada vez mais, para que a gente possa ter um conhecimento profundo sobre nós mesmos. E não deixar esses pontos negativos, esses pontos cegos que atrapalham a gente para o próximo passo, nos dominar. E aí sim você tem todas as ferramentas na sua mão, porque daí você vai entender. Hoje eu sei quando a pessoa está me tirando do sério. Eu posso até ali explodir, mas não como era antes. A minha linguagem totalmente mudou. Mas, não, como eu disse, como eu sou um perfil 8, que amanhã a gente vai entrar nisso, quando vem o gatilho, vem todos os sentimentos negativos na minha cabeça. Vem. O tipo 8 é vingativo pra caramba. E quando eu fiz o Enneagrama, eu falei, não, eu não sou vingativa. Eu vi que eu sou pura vingança. Então, vem os pensamentos? Vem, claro que vem. Mas hoje eu tenho consciência que eu não preciso me vingar de ninguém. Vocês estão entendendo? Esse é o X da questão. Não é que você vai ser pleno, Buda, bonzinho. Não, claro que não. Você vai ter mais controle sobre as suas emoções. E com isso, ter ações positivas no seu dia, para que você possa ter mais resultados. Show. Mariana, deixa eu te fazer uma pergunta. Primeiro, parabéns aí. Eu não sabia essa correlação dos pecados capitais com o Enneagrama, sensacional. E a minha dúvida é o seguinte: você falando aí, vem várias memórias aqui. A primeira dúvida minha é o seguinte: quando a gente fala do teste DISC, nós falamos de um perfil natural, que aquela pessoa ela nasceu assim, vamos dizer. Você trouxe a questão dos 0 a 7 anos que a pessoa foi formada com o Enneagrama. Então, eu entendo que o meio que cria a pessoa. Por que eu estou te fazendo essa pergunta? Por exemplo, quando eu vou lá para 5 linguagens do amor, não sei se você já abordou isso, comunicação, né? Eu tenho a questão do palavras de afirmação como uma linguagem de amor forte e toque físico. Quando você estava falando aí da questão do Enneagrama, eu acredito até que possa ser isso aí, a questão da Rita se emocionar, quando você foi lá na questão da criança que fazia as coisas e ali, de alguma maneira, ela se sentia amada quando recebia um elogio, alguma coisa, meio, não vou dizer que seja exatamente isso, mas
a questão meio da gente usar a criança para fazer as coisas para nós, como adulto, vamos dizer assim, e acabar tendo aquele elogio, alguma coisa, também me remeteu a isso, a minha infância, que linka com a palavra de afirmação, que linka com o tipo que você estava falando, e aí hoje eu fico percebendo que hoje já não mais, né? Hoje eu já estou escancarado e estou nem aí para os outros. Mas quando eu fiquei ali 17 anos liderando na igreja, eu me escondia muito atrás de eu não quero elogios, eu não quero, né? Posso ficar nos bastidores. Hoje eu já escancaro, falo, eu morro de inveja dos caras que estão na frente, ganhando dinheiro, transformando a vida das pessoas. Eu já consigo me reconhecer. Eu adoro um palco, eu adoro ser elogiado. Então, eu comecei a mudar essas situações para fora. E a minha dúvida é o seguinte: eu fui criado, né, a situação que eu sou hoje, dessas do tipo, da linguagem de amor, é um fruto do meio de quando eu era criança, ou eu nasci assim? Como que é essa percepção? Te pergunto porque estou indo para o quarto filho. E eu sei que muitas das coisas, às vezes, porque eu vejo o João, eu vejo, cara, ele nasceu influente, tipo, fala e quer elogio e quer destaque. E eu sei que muitas das vezes as coisas também são no ventre, né, da mãe. É, ó, vamos lá. Aí eu entro até num ponto para vocês da neurociência mesmo, tá? É, pode acontecer algum caso, algum trauma dentro da barriga da mãe? Sim, tá? Vou dar um exemplo. O perfil 7 do Eneagrama, a grande maioria, o trauma foi dentro da barriga da mãe, tá? Ou uma rubéola, ou cordão que enroscou no pescoço, enfim, algum registro ali. Segundo alguns estudos muito fortes que eu acredito nisso, a partir do momento da concepção, tá? Ali já já registrou algo para alguém. Então, por exemplo, você está no momento da concepção, a mãe não queria engravidar, essa criança tende a nascer um pouco com sentimento de rejeição? Sim, tá? Mas a sua personalidade, a sua máscara é desenvolvida dos 0 a 7 anos. Então, peraí, se eu tive uma rejeição na barriga da minha mãe, né, ela não queria me ter de forma nenhuma, e eu nasci, veja bem, eu ainda nasci na essência, com sentimento de rejeição, mas na essência. Mas do 0 aos 7 anos, o que eu registrar dos meus pais é o que vai me tornar esta personalidade. Então, vamos lá. Eu falo assim, a criança nasce querendo vingar da outra? Não. A criança nasce querendo bater? Não. A criança nasce não querendo brincar, só procrastinar e morrer de preguiça? Não. Ninguém nasce assim, com esses perfis de comportamento, não o sentimento em si, tá? Esses perfis de comportamento é de acordo com o que ela registra. Então, por exemplo, o tipo 8, eu sou um 8. Normalmente, as crianças tipo 8, elas sofreram ou agressão física, ou abuso sexual, ou abandono. Então, elas precisaram ser forte para aguentar a vida. Então, ela põe essa máscara, ela põe essa armadura e fala assim: não, eu preciso ser forte, porque o externo pode me atacar a qualquer momento. Entendeu? Tipo o tipo 9. O tipo 9 é movido à raiva, porém são pessoas que não sabem falar não para os outros. Ele vive o sonho dos outros. Ele procrastina demais, que amanhã a gente vai falar sobre isso. E por que isso? Porque na primeira infância dele, ele não pôde se posicionar. Foi aquela criança que se pediu um suco de laranja na padaria e veio suco de beterraba, a mãe fala, toma de beterraba mesmo. Então ele nunca teve voz. Então ele cresce com essa voz calada. Entendeu? Tô dando uns exemplos aqui que amanhã a gente vai falar mais sobre isso. O tipo 1 é perfeccionista, mas não é perfeccionista de limpar a casa, é perfeccionista em tudo. Por quê? Porque foi uma criança que precisou, ou o irmão mais velho, cuidar dos irmãos, então ele precisou ser adulto antes do tempo, ou foi aquela criança filha única, que tá todos os primos brincando na terra, na lama, e a mãe, não, você vai ficar aqui, você não pode se sujar. Você tá entendendo onde está o registro? Então, o comportamento é de acordo, porque personas são as nossas personalidades, são o nosso personagem. E quando você entra profundo nisso, Maurício, super legal isso que você falou, você pode tirar essa armadura
E eu vou falar assim com muita propriedade. Quando eu tirei a minha armadura e vi que eu posso ser, que eu não preciso estar armado o tempo todo, eu não preciso estar agressiva o tempo todo com as pessoas, gente, é outra vida. Claro que tem momentos que eu me comporto com esse meu comportamento destrutivo? Claro que sim, mas hoje com muito mais consciência. Então, aquele registro que a gente teve pode ser do pai, da mãe, dos pais, dos avós ou até da escola. E aí ele desenvolve, e ele traz isso aí até a sua vida adulta. Vocês não vão falar assim, ai, adolescente é terrível, ai, adolescente, ai, não dá. É porque dos 14 anos até os 24 anos é quando a pessoa está literalmente na sua personagem. Porque ele está naquele momento que ele tem o registro e não sabe o que faz com isso. Então, isso aflora a persona dele. Reparem para vocês verem. Quando as pessoas fazem 17, 18 anos, muitas vezes esses adolescentes nem querem prestar faculdade. Eles prestam porque eles não têm iniciativa. Eles estão totalmente na sua defesa. Porque os pais querem que faça faculdade. Os pais querem que faça aquele curso. Os pais querem aquilo. Que é o que acontece, que eu vejo muito, de chegar no terceiro ano, parar, enfim. Entenderam? E aí, até os 29 anos, essa persona vem gritando. Aí, os 30 anos, você tem a decisão, que daí é onde você entra ali na confusão mental. O que que eu vou fazer da vida? Que é o que muita gente tem. E essa confusão mental, muitas vezes, ela não faz aquilo que ela ama porque ela não confia nela mesma. Porque esse ego está muito instalado nela. O ego da rejeição, o ego do abandono. Aí vem os sentimentos, Mauri. Tipo, não sou nada. Não, o sonho dela é ser cozinheiro. É ser cozinheiro gourmet, ser chefe de cozinha. Mas o pai e a mãe falaram: imagina, eu estudei você para você ficar encostado com a barriga no fogão, porque eu peguei uma pessoa assim, um engenheiro assim, que o sonho dele era ser chefe de cozinha. E ele só foi conseguir realizar esse sonho com 42 anos. Quando ele veio, a gente fez todo um processo sistêmico de mentoria e ele viu que ele não precisa agradar mamãe e papai mais, ele já é adulto. Então, quantos adultos ainda está agradando mamãe e papai? Medo de tomar a decisão do tipo, o que meu pai vai falar? O que que minha mãe vai falar? Inconscientemente é isso. E quando a gente entende que depois dos 18 anos a gente faz o que quer da nossa vida, só que a gente não tem essa maturidade, infelizmente, a gente fica muito à mercê. Ontem mesmo eu estava dando mentoria para uma pessoa que a ligação com ela é tão forte com a mãe que a mãe domina ela e ela é uma empresária. Aí eu ainda falei para ela, chegou a hora de você dar tchau para a mamãe. Ela chorava. Por quê? Porque ela sente essa obrigação, o que quer. Aí a gente entra na onde? Na dependência emocional dos nossos familiares de origem, tá? Então, o sentir, isso que o Amaury falou, é muito forte. Mas o perfil de personalidades, tanto do DISC, porque o DISC você não nasce assim. Por que que eu falo isso? Porque tem um treinamento que eu dou nas empresas que eu dou junto com o DISC, até com outra pessoa. E a gente vê aonde eles se conversam. Porque eu disse que é mais rápido para você fazer. Não dá para você fazer um teste de enneagrama para contratar um funcionário, é impossível. Mesmo porque é uma listagem de perguntas e ele pode burlar ali. Quem quer emprego sempre vai falar das coisas boas. Então, não tem como, tá? Mas o DISC já tem. Então, eu encaixo cada perfil do enneagrama no DISC e bate muito. Entenderam? Então, é importante, amanhã, como eu disse, a gente vai entrar nos perfis de persona, vocês vão entender um pouquinho mais sobre esses perfis. Claro que vai ser muito raso, mas vocês já vão começar, putz, cair ficha igual da Rita, e vai cair ficha, né? E Ô, vai cair. Mariana, a confusão mental ela vem quando a gente busca aprender ou é porque a gente cresceu? Tipo, você falou, 30 anos, que eu estou vendo que o que acontece comigo, né? Eu estou falando de mim aqui, que a minha confusão mental está vindo depois que eu decidi querer me conhecer, querer aprender as coisas. Eu Sim. nem esperava ir tão longe, só que agora não dá mais para parar, né? Tem tudo a ver, Rita, porque assim, quanto mais a gente se conhece, mais dúvidas vêm. Não é nem dúvidas, é que muitas vezes a gente não quer enxergar mesmo o que precisa ser enxergado. E se conhecer eu falo assim,
todo o meu Enneagrama nível 1 que eu dou, eu falo, gente, hoje eu só vou falar coisa ruim de vocês, que amanhã eu vou fazer isso. Então acolhe, porque tem gente que fala assim para mim, ai, Mariana, eu me identifiquei tanto com o tipo 2, mas eu não sou orgulhosa. É orgulhosa. É que você não quer ver isso aí, entendeu? Então, quanto mais a gente se conhece, e a confusão vem, porque assim, veja bem, você passou. Quantos anos você tem, Rita? Eu tenho 55 anos, mas foi Tá, dos 50 anos para cá pra é que eu cá. comecei a decidir, que até então eu vivia naquele mundo de fantasia, né? Sim, Achando que a vida é bela, que não quero saber disso, não quero saber daquilo, mas depois da pandemia eu me vi muito triste, né? Pelas perdas que tive. Então foi onde eu achei assim, cara, eu era tão alegre em tudo, para mim tudo estava tão bom. E eu comecei a decidir entender o porquê de tanta tristeza dentro de mim. Que eu já não estava nem mais assim, querendo estar nesse mundo aqui. Eu mesma falava para mim, não dá mais, não estou conseguindo mais lidar com o ser humano, uma coisa que eu sempre gostei muito, de conversar, de estar com as pessoas, entendeu? Então eu precisava saber o que estava acontecendo comigo. Foi onde eu comecei a a buscar isso, buscar. e agora eu estou num ponto que eu estou me assustando demais, porque eu estou vendo que eu não posso parar e continuar a tá me trazendo dor. E Não, eu, então, não leve assim. Leve a sua jornada. Ó, isso que a Rita falou, até parabéns, tá, Rita, por você colocar isso aqui pra gente. A, a parte mais difícil de uma transformação é isso que a Rita falou. Se eu continuo, me traz dor. Não, acolhe. Curta a sua jornada, porque não vai ser fácil. Mas cada dor, pensa assim, cada dor é um pedacinho da sua alma que está sendo curada. É um pedacinho da Rita ali que está sendo curado. Isso de todos nós. Cada dor que você enfrenta é um pedacinho seu que está sendo curado. E olha só, se você passou 50 anos, Rita, pensando de um jeito, se comportando de um jeito, achando que isso é de um jeito, obviamente que não vai ser fácil. E não tem como eu chegar aqui amanhã para vocês, falar de perfil de comportamentos e falar assim, ó, a partir de quinta-feira todo mundo vai se comportar diferente. Não tem como, porque nós temos vários anos achando que aquilo é verdade. E quando a gente cai em si, a gente tem um processo para transformar aquela dor numa solução, transformar aquela dor numa força. Que é isso que eu fiz com a minha vida. Antes, falar do abuso, para mim, era muito difícil. Eu me sentia culpada, me sentia assim. Hoje, eu transformei essa dor numa força. Por quê? Porque várias pessoas foram abusadas e não conseguiu colocar isso para fora. Traz essa dor dentro de si. E depois que eu coloquei isso para fora, eu vi quanta gente, e não só mulher, homem também. Então, Rita, se você pegar toda essa parte que está doendo em você, veja quantas mulheres passam por essa dor, quantas mulheres passam por esse processo, e você está tendo a oportunidade de cicatrizar essa ferida e poder ajudar outras pessoas com esse mesmo problema que você tem, porque existe. E quando você adquire essa força, que você consegue ser essa ponte para essas pessoas, a pensar diferente, a ter comportamentos diferentes, a ter resultados diferentes na vida, é onde você cresce, é onde você se desenvolve, é onde a sua missão aparece. Porque o que mais aparece para mim, gente, é o pessoal querendo a missão e o propósito. Ah, eu preciso achar meu propósito, achar minha missão. Para de ficar buscando. Busca aqui dentro de você, porque a sua missão é a sua dor, que é onde você vai conseguir ajudar as outras pessoas. Isso é a sua missão. Porque daí você faz com leveza. Você não faz por causa de dinheiro. Você faz porque você tem o prazer de transformar outras pessoas. Porque daí a sua missão não está movida a dinheiro, e sim por aquilo que você leva para ela, o seu servir. É aí que está a riqueza, é aí que está a abundância. Entendeu, Rita? Então vai doer? Que doa mesmo. Aprenda com essa dor, porque várias outras mulheres também estão com essa ferida. E você vai poder ajudar a cicatrizar. Tá bom? Mais alguém? O, obrigada. o Douglas escreveu aqui no chat Ah, perguntando se tem como mudar de tipo. não. O tipo não. Tem como você melhorar. Veja bem, cada perfil tem o seu lado positivo
e o seu lado negativo, certo, Douglas? Então, quando você descobre o seu ponto negativo, você tem aí ferramentas para quê? Para não deixar esse ponto negativo te dominar. Mas mudar, não. Você pode transitar, você pode se transformar. Mas lembre-se, o gatilho sempre vai vir. Então, eu sou um tipo 8 do Enneagrama. Qual que é? Agressividade, né? Grosseria. Então, isso não vai vir? Vem. Dispara o gatilho? Dispara. Mas hoje eu sei que esse comportamento é o meu destrutivo. Então, eu consigo o quê? Domar ele. E pegar essa energia da raiva, canalizar nos meus negócios. Nossa, eu tô com muita raiva, deixa eu produzir, entendeu? Ao invés de tô com muita raiva, deixa eu espancar alguém. É bem assim. Tem outra aqui também, eu vou ler aqui, Mauri. Abandonar o eu que sou hoje para me tornar quem realmente eu preciso ser. Ou quem eu quero ser é difícil, mas não impossível. Na verdade, não é abandonar o seu eu, é abandonar a sua máscara e conectar com o seu eu de verdade. Quando você conectar com o seu eu de verdade, você consegue qualquer coisa. É que quando a gente está na máscara, a gente está o quê? Se fantasiando. E quando a gente arranca e vê que isso não precisa mais, é, eu não preciso dela para ser amado, para ser querido, para ter sucesso, aí sim as coisas acontecem. Alguém mais? Põe água para mim. Todo mundo quieto. Fábio, você que sorriu aí, a Silvia, eu vou pegar os que estão com a câmera aberta. Walter, aproveite aí se quiser colocar alguma coisa para ir amanhã, eu já sei mais ou menos, a gente desce o pau. E o pessoal tá Muito gostando, né, Mauri? Porque estão aqui ainda, ó, 8 e 10 estão aqui. A minha pergunta Muito é essa: bom, muito todo ponto negativo, tá? Ele tem o contraponto, que ele é o positivo, né? Uhum. Por isso que se abandona, porque se você se abandona, fica um vazio. Agora, a minha pergunta é a seguinte, né? As técnicas, existem técnicas específicas para adaptabilidade daquilo que você quer ser, né? Ou daquilo que é melhor para você ser. Isso o Enneagrama dá e apresenta algumas técnicas também, né? Igual as outras ciências, né? Que as pessoas falam que não é ciência, mas para mim essa é a verdadeira ciência, né? Que é a ciência de conhecer o eu. Sem Sim. conhecer quem é, né? O que você como é que você vai chegar aonde? Como é que você pode analisar os outros? Então, o Enneagrama, né, por aquele que eu conheço, ele tem diversas técnicas, né? Você vai apresentar uma ou outra técnica para a gente também. Tá. Ó, no meu ponto de vista, Walter, é, no meu ponto de vista, tá? Eu não usaria técnica, e sim é o conhecimento de si mesmo. Porque eu posso ter a técnica que for. Se eu não estiver realmente conectada com a minha transformação, ela não vai mudar. Que é o que acontece muitas vezes em treinamentos de imersão. Quantas pessoas vão em treinamento de imersão, saem de lá maravilhados, depois de 10 dias estão fazendo as mesmas coisas? Porque daí tem a ambiência, tem tudo isso. Então, não basta você ter, porque técnica é ok. Por exemplo, quando eu pego um tipo 8 como eu, estou dando meu exemplo. Existem técnicas para me ser menos agressiva? Existe, mas enquanto eu não voltar para a minha dor, é impossível, porque eu não vou ressignificar aquilo que foi feito para mim. E todas as vezes que eu passo a viver um dia que alguém pode ter um comportamento, por exemplo, que me lembre aquele registro, eu vou me comportar agressiva. Então eu preciso olhar para essa dor, para depois eu usar qualquer tipo de técnica. Então, quanto mais eu me conheço, Walter, mais ferramentas eu tenho para identificar os gatilhos mentais, que faz com que eu me comporte de uma forma negativa. E com isso não eu bloqueio não, eu dificulto esses pontos negativos, esses pontos cegos que eu falo, me dominar. E para que eu possa ter mais resultados na minha vida. Tá Ok. bom? E pro autoconhecimento também, qual a sua visão da meditação
junto ao Eneagrama, no caso, a interlocução dos dois? Eu acho sensacional, porque eu faço essa prática, até porque eu sou instinto, né? Eu sou raiva, assim, dentro a raiva é o que me domina, e a meditação faz com que eu prepare a minha mente para o meu dia. E não só para o meu dia. Se acontece qualquer coisa no meu dia que possa me desestabilizar, nem que seja assim, tipo 5 minutos, eu ponho uma frequência Hertz alta e acalmo a minha mente. Porque quando eu acalmo a minha mente, eu consigo enxergar uma solução melhor para me tomar decisões. Porque no impossível eu só tomo decisão, muitas vezes, na raiva. Então, eu sou super a favor da meditação. Obrigado. Quem mais ergueu? A Silvia, né, Silvia? É super válido tudo o que vocês estão falando, que você está falando, Mariana, porque eu sou muito emocional. E na minha infância, eu tive um calar. Eu tive um trauma muito grande no sentido de eu não acreditar no amor do outro, porque eu tive lá na infância algo que me aprisionou. E eu fui crescendo e fui me afastando de pessoas. Eu não era aquela pessoa que era muito comunicativa no sentido de receber as pessoas, entendeu? Eu comunicava e tudo, amava, tinha empatia, mas eu não acreditava nas pessoas. E na minha fase adulta, quando eu me casei, e aí eu não acreditava no amor do meu ex-marido. E me divorciei porque realmente eu vi que eu não era para ele. Eu coloquei isso na cabeça e eu divorciei assim, sem motivo algum. Enfim, a vida foi me trazendo muitos prejuízos. E quando eu me deparei que eu tinha que fazer tudo por mim e para mim, e eu tinha que me autoconhecer, foi na pandemia, onde eu me recuei, todo mundo se recuou nas suas casas, e eu comecei a me enxergar. Aí tive mais oportunidade de ver muitas coisas na internet, né? E fui me descobrindo. Interessante. Hoje eu estou com 48 anos, consigo me ressignificar porque na pandemia eu tive resultados positivos no sentido de conhecer a mim própria Uhum. e conhecer os conhecimentos de outras pessoas, de outros profissionais. E aí eu fui buscar realmente terapias mentais e onde eu consigo me ressignificar, fazer com que eu me torne melhor e buscar cada dia mais, né, esse desenvolvimento pessoal, porque eu tive muitos e muitos prejuízos na vida. E daqui para frente eu já coloquei na minha cabeça, eu não quero mais tantos prejuízos, chega. Então é ressignificar. E isso que você está trazendo é muito importante, porque dentro das empresas, às vezes a pessoa não dá certo como empregado, ou como empregador, no caso de empresas, estamos falando de empresa, por causa de comportamentos. E eu percebo Sim. muito isso dentro de empresas, quantos comportamentos que as pessoas levam para si, que naquele momento não é para ela levar para si e para o que Sim. ele trabalha. Então, eu me deparei isso também quando eu tive que enfrentar a vida, né, com trabalho, com pessoas, e eu detestava esse negócio de network, gente, eu não quero conhecer ninguém, chega de tanto levar na cabeça. Então, para mim foi muito Sim. legal a questão de conhecer na pandemia vários profissionais que realmente trouxe esse conhecimento. E agradeço pela sua disposição, viu, Mariana, de estar trazendo isso aqui à nossa equipe, nosso grupo. Interessante que nós nos atraímos, né? Esse grupo parece que tem muita gente nesse estado desses perfis e nós nos atraímos. É interessante isso. Estamos Sim. aqui. É porque, assim, quanto mais você se conhece, e é bem legal, vou usar também um gatilho aqui da Silvia, que pode também dar uma viradinha de chave aí para vocês. Nós projetamos no outro aquilo que nos faltou do papai e mamãe, principalmente dentro de uma empresa, né? Eu dou muita mentoria empresarial. E dentro das organizações eu vejo muita gente projetando no líder um pai que não teve, a mãe que não teve. É onde, quando recebem ordens, recebem pressão, as pessoas não conseguem lidar com isso.
Entenderam? Então, isso acontece muito até dentro dos relacionamentos, Silvia, tá? Nós projetamos no outro. Dentro da visão sistêmica, quantas mulheres procuram o pai no marido? E aí é onde as coisas começam a ter cobrança, e não mais uma união. Quando começa a ter muita cobrança, você não me ama, você é isso, você é aquilo, de ambos, a gente não está procurando um parceiro, e sim um pai e uma mãe. Então, isso é bem legal também, a gente entender da nossa criança, porque ninguém vai cobrir o vazio que papai e mamãe não deu para nós. Isso é deles. E isso aí eu também precisei aprender. Entende? Porque a gente projeta. A gente sempre vai projetar, porque a criança está na gente. Então, quanto mais a gente se olha, quanto mais a gente fala, não, criança, pode deixar aí que agora eu sou adulta, eu tomo conta da vida, ela vai ficar nos dominando. E aí é onde os prejuízos muitas vezes vêm. Porque a gente cria expectativa no outro. A gente não pode criar expectativa no outro. Porque cada um é um ser. E se a gente está na fase adulta, se a gente está no comportamento adulto, a gente não vai ter essas birrinhas de infantil, que é o que a maioria tem. Eu também já tive isso. E ainda venho com a criança, sabe? Mas eu falo, nossa, eu tô muito, muito infantil hoje, peraí, deixa eu voltar. Por quê? Porque é normal a gente projetar no outro aquilo que a gente não teve. Porque a ferida emocional, o buraco tá aqui dentro. Só que se a gente entende que já foi preenchido, porque nós somos adultos agora, a gente vai ficar buscando no outro, sempre no outro, tá? Obrigada, Ô, viu, pela sua... Mariana, outra coisa, você falou aí para a gente fazer a mentalização, né? E quando a gente não tem essa visão na mentalização da nossa infância. Eu, por exemplo, eu só consigo ver uma coisa na minha infância, só. Eu já tentei várias vezes e estou achando, eu encontro muita dificuldade de ver minha infância, assim, dos 7 anos para baixo. Então, é onde está o seu trauma. Aí você precisa de um processo mesmo. Um Ah, entendi. processo, uma regressão, um processo bem profundo, mesmo sistêmico, porque se esconde é porque tem dor. Tudo que a gente não. Tá tudo aí na sua cabeça, tá? É que você, como outras pessoas, tampa os olhos. E às vezes nem é uma dor absurda, tá, gente? Às vezes é aquele registro que doeu, que você faz questão de não lembrar mais, porque aquilo dói. Mas tudo tá aí. Não tem como falar, eu não lembro. Na verdade, você pode não ter essa visão clara agora, mas tá aqui, ó, na sua mente. E Mas a uma, gente treinando consegue, né? Você fala. Oi? A gente treinando consegue. Não. uma dica é um profissional, ô Rita. Talvez É, você fez Entendi. alguns exercícios em grupo. É completamente diferente você ter um é, profissional, você e ele, do que você fazer exercícios em imersões em grupo. É sim. bem mais profundo. Talvez você tenha essa dificuldade de não conseguir É, expandir por causa da sessão em grupo. No é isso individual, o aí. profissional vai te levar melhor a acessar. Gente, eu quero agradecer demais. Eu sei que dá vontade de ficar aqui, Muito bom mas mesmo. aí a Mariana não volta amanhã. Ai, foi maravilhoso, maravilhoso. Eu quero que você dê uma dica. Um tempo atrás, quando eu tive o primeiro acesso ao Enneagrama, uma pessoa me passou um aplicativo. Eu estava tentando buscar aqui na Apple Store e eu não encontrei o mesmo que eu fiz. Você tem algum aí para indicar que a gente possa fazer os testes? Que acho que seria bacana a galera voltar amanhã com esses testes já tendo feito. Só que o teste, gente, é o seguinte: você tem que fazer esse teste como se você tivesse 17 ou 24 anos. Não é agora, tá? O teste do Eneagrama, ele é complicado às vezes de fazer, porque é isso, você tem que fazer o teste com as perguntas como se você tivesse 17 ou 24 anos. Porque é ali que está a força, ali que está a sua persona, tá? Tá bombando, explodindo. Eu vou pesquisar aqui, Amaury, um para fazer, e aí eu envio para você, você põe no grupo lá, eu não sei se o grupo é aberto, É aberto, pode é, colocar. mas aí vocês fazem isso, como se tivessem 17 a 24 anos, tá? Interessante. Não fazem com a cabeça de agora. Meu Deus. Meus 17 a 17, a gente vai 4 anos não embora, era muito confio em legal, você. não. É, que aí que tá a coisa.
É aí que a gente tem que chegar. Fechou. E aí, galera, se vocês tiverem mais alguma coisa a perguntar, a querer compartilhar, podem usar o grupo lá hoje. E, na medida do possível, a Mariana vai respondendo. Amanhã ela vai falar um pouco mais do trabalho dela, né? Ela Do tem aí uma perfil. edição bem bacana. E Amanhã é a gente isso. vai entrar no perfil, tá bom? Fechou. Pode deixar A meu foto, Instagram a foto. aqui? Pode Põe deixar meu o Instagram Instagram. aqui? Aí, Pode. Se ó, puder colocar aí no chat, é, e aí a galera, ela vai colocar o Instagram, vamos postar lá, marcando a Xmind e marcando o Instagram dela, aí, ó, mentora. e marcam, porque precisa de engajamento para a gente pagar boleto. Tira foto, Mentora marca Maria. lá. Fechou. Vamos lá tirar fotinho, Iago, tá aí? Tô. Pode parar de gravar Pode aqui, eu já. concluir.